Queridos, essa é a segunda parte da aula, né? A primeira parte eu falei sobre aspecto verbal e agora nós vamos falar sobre modalidade verbal. O que vem a ser modalidade verbal? Refere-se às atitudes dos falantes acerca do que ele diz. Como assim? Quando você diz, né, alguma coisa, você pronuncia algum discurso, você tem uma intenção por trás dele. E essa intenção, você vai procurar passar isso para o seu interlocutor. Como é que funciona? A modalidade verbal possui alguns valores modais, né? O primeiro valor é o valor da certeza. Quando você constrói um enunciado e emprega ali o verbo no seu predicado, você pode colocar ali um modo para esse verbo exercer a sua função de expressar aquela ação. Então, por exemplo, eu digo, eu ganhei o jogo. O verbo ganhei está me indicando ali o quê? Uma certeza. Então, ganhei, o próprio verbo já traz a modalização. Ele já traz essa certeza. O outro valor modal é a possibilidade. A possibilidade ou a dúvida, né? Talvez eu ganhe o jogo. Aí eu precisei usar um talvez, que também é um recurso modalizador. Então, quando você coloca um talvez eu ganhe o jogo, já mudou totalmente o sentido do que quando eu falei eu ganhei o jogo. Então, são esses recursos que a gente usa na língua. E a gente usa isso de forma natural. Ninguém está ali preocupado em usar modalizadores verbais, não. O que as pessoas se preocupam é se o que eu vou falar, o outro vai entender. É a própria ação comunicativa. Então, nós usamos esses modalizadores com várias intenções. A outra é a probabilidade, outro valor. A probabilidade é, por exemplo, ele deve ter ganhado o jogo. Ou seja, há uma probabilidade dele ter ganho aquele jogo, né? Obrigação ou proibição. É proibido jogar? Quando você emprega essa frase, é proibido jogar, você está ali passando a informação de uma proibição. Podia ser também, é permitido jogar. Aí, no caso, não seria mais obrigação, seria permissão. É permitido jogar, podem jogar. Então, você pode usar é permitido, uma expressão modalizadora, ou você pode usar o próprio verbo imperativo, podem jogar, né? E ainda o valor apreciativo. É aqui onde você faz o valor de juízo das coisas, né? Tipo, que dia lindo. Lindo pra quem? Pra mim. Lindo pra mim. Então, isso é um modalizador. Eu fiz aquele valor de juízo. Lamento não ter avisado você sobre o início do jogo. Então, essa capacidade de falar lamento não ter avisado é um modalizador para suavizar, de repente, algo que você deixou de fazer. Então, as modalidades verbais, né, no caso, os valores que a modalidade verbal emprega às orações, que vão fazer a diferença no sentido e na interpretação dos seus textos. Quando você emprega ali alguma coisa diferente do que você quer passar, aí a pessoa não vai entender e o seu texto não vai ficar claro. Agora eu vou falar para vocês aqui os recursos que nós podemos usar para fazer essas modalizações, né? Como expressar modalidade? O que eu posso usar para ser meus agentes
modais, né? Nós temos ali os próprios tempos e modos dos verbos. Naquele primeiro exemplo, eu falei para vocês que eu ganhei o jogo. Esse verbo empregado no pretérito perfeito, eu ganhei, tá me dando a ideia de uma certeza. Então, o próprio pretérito perfeito do indicativo já me dá essa ideia de certeza. Uma ação que foi concluída. Olha o aspecto verbal. Uma ação foi concluída no passado. Ela teve início, meio e fim e ficou lá no passado. Alguns verbos já são modalizadores, né? O verbo poder, dever, ter de, precisar de. Então, alguns verbos já trazem na sua carga semântica essa modalidade. Os advérbios, né? Muitos usados, né? Quando você usa ali o talvez, possivelmente, provavelmente, né? São advérbios que vão servir também como recurso modalizador. Alguns adjetivos, como provável, é possível, é provável. Expressões modais, quando você usa na minha opinião, se não me engano, acho que, são expressões que vão também servir como modalizadores. E os nomes avaliativos, aqueles rótulos que a gente coloca, como herói, carrasco, mentiroso. Então, são nomes que carregam uma carga semântica bem pesada e eles vão agir como agentes, né, modalizadores, quando você vai ali empregar uma carga semântica que você precisa para alcançar a sua intenção com o seu discurso. Muito bem, para que é isso tudo? Nós precisamos entender os aspectos verbais e a modalidade verbal na hora de construir os nossos textos, a fim de que a gente possa colocar as palavras arrumadas de forma que tenha coerência, coesão e que você chegue ao seu objetivo, que é transmitir para o seu receptor a mensagem que você quer passar. E em outro caso que a gente vai perceber isso, é na interpretação. Caso você não consiga perceber que aquele verbo ali está dando uma possibilidade, não uma certeza, por exemplo, num texto argumentativo ou num texto jornalístico, aí o seu texto vai ficar comprometido, porque a sua mensagem não vai ser entendida da forma que você queria. Então, essas questões são bem relevantes ao estudar os verbos dentro do predicado. Queridos, os exercícios estão lá no livro, tá? Da página 45 à página 56. Tem exercícios sobre isso, sobre esses vídeos que eu mandei para vocês. Aspecto e modalidade verbal. Que vocês possam fazer lá. Alguns eu já tinha feito com vocês na sala, já tinha pedido para vocês fazerem, tá? É o livro 1 ainda, módulo 2, página 45 até 56. E aí depois nós vamos fazer a correção e anotem aonde vocês tiverem dúvida, coloca lá um destaque na questão que você tiver dúvida para que a gente possa estar resolvendo isso, tá bom?